Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os erros que os concurseiros cometem quando começam a estudar para concurso público. Quer saber mais sobre o vídeo? Fica até o final. Se você começa a fazer um projeto e termina e vai embora, não tem que ficar perto da gente mesmo não. Que gente fraca faz mal. Eu quero ficar do lado de gente que dorme pouco, estuda pra caramba, se dedica sábado, domingo, feriado. Se você ainda não é inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você não segue a gente lá na página vizinha também, vou deixar aqui embaixo o link para você ser direcionado. E se você quiser tirar dúvidas, perguntas, pode ir lá perguntar no direct que a gente vai tirar toda a dúvida que você tem sobre concurso público, beleza? Então, quais são os erros que todo concurseiro comete quando está começando seus estudos, quando está iniciando seus estudos? O primeiro dele é um método a ser adotado para você estudar. Hoje temos a nossa mentoria, né, que a gente tem uma plataforma que ajuda o aluno a estudar de forma correta, planejada, organizada. É para você ter um método ali e você não se perder no meio do caminho. Se você não adotar um método a ser estudado, você vai acabar se perdendo no caminho. Você não vai saber o que estudou, você não vai saber o que você tem que estudar, e você não vai ter aquele tempo otimizado para você conseguir assimilar os assuntos. Porque às vezes você estuda, se entope de assunto e você não vê melhorando, né? No nosso método, a gente tem metas para você bater. Você tem videoaulas a assistir. Você tem questões a ser respondidas. Você tem PDFs a ser lido. E com isso você vê, né, que os métodos melhores para você assimilar, né? Se é PDF, se é videoaula. E você não vai ficar perdido ali em meio a um monte de informações que você não consegue assimilar. Então você tem que ter um planejamento, organização, um método de estudo. Eu acredito que a organização e o planejamento se encaixa dentro do método que você tem que adotar para os seus estudos. Porque se você não tiver um método a ser seguido, você não consegue bater o edital, você não consegue estudar de uma forma benéfica, de uma forma onde você vai ter uma eficiência maior. Então, você tem que adotar um método específico. Adote um método que você vai conseguir otimizar o seu tempo, otimizar os seus estudos. Uma coisa também que no início eu errava muito, eu pecava demais, era estudar muita teoria e não responder questão. Irmão, isso é fundamental para qualquer concurseiro. Você tem que responder muitas questões. Se você estudou ali 3 horas no dia e você não respondeu questão, você não vai saber se você conseguiu assimilar de fato os assuntos. Porque a maneira que você consegue realmente ver se você assimilou os assuntos é respondendo questão. Você chegou ali, respondeu questão, acertou ali 80%, acima de 80%, então você conseguiu assimilar os assuntos. Agora, se você está abaixo de 80%, é necessário você ter um pouco de atenção naquele assunto específico, naquela matéria específica, né? Então, responder questão é fundamental para qualquer concurseiro. É fundamental. Você que está iniciando, não cometa esses erros. Você que quer assimilar os assuntos, né, de uma forma eficaz, não cometa esses erros, ficar sem responder questão. Terminou a teoria, estudou 3 horas, bota ali 1 hora de questão, né? 1 hora respondendo questão. Ou então bota 10 questões, bota 20 questões. Eu estou falando aqui para início, né? Porque eu vejo aí que a maioria esmagadora dos concurseiros aí responde volta e meia de 100, 150 questões por dia. É papo de maluquice mesmo. 100, 150 questões que eu vejo os caras aí respondendo. Então, responder questão é fundamental. E é claro, né, a gente tem a nossa plataforma também de questão, da nossa mentoria, onde a gente tem tudo junto. Você vai ter lá seu cronograma de estudo, as suas metas a ser batida, as suas questões, né? Você vai ter tudo em uma só plataforma com a nossa mentoria. E outro ponto é você querer copiar cronograma de uma determinada pessoa. Pessoal, o cronograma é totalmente seu, velho. O cronograma é totalmente seu, né? Não tem como você adotar o cronograma de fulano ou ciclano. O cronograma, ele é individual, o cronograma de estudo. Ele é individual, ainda mais, né, de gente que nem passou, nem teve aprovações de concurso público, você chegar lá e adotar aquele cronograma. Não faça isso.
cronograma individual e é baseado na sua vida, é baseado na sua rotina. Quantas horas você vai estudar por dia para bater uma meta, quantas questões vão ser respondidas, então é com base na sua rotina. E a nossa mentoria, é claro, eu não posso deixar de falar que a nossa mentoria lá também você vai ter o seu próprio cronograma, né? Você vai avisar para a gente os horários que você está disponível, quantas horas você está disponível nos dias, né? A gente vai te passar o cronograma tudo certinho de uma semana, aonde dentro daquele cronograma você vai conseguir bater as metas diárias até concluir o seu edital. Outro ponto é falta de revisão. Matheus, eu reviso 7, 14 e 21 dias. 7, 14 e 21 dias, mas você tem que ter algo planejado para você não se perder, né, nessa revisão 7, 14. Meu Deus, como eu vou estudar 7, 14? Na nossa plataforma tem isso também, né? A gente já vai te passar a revisão que você tem que fazer aquela matéria e encaixar nos seus estudos, né? Aí vai ter a revisão lá para você ter a sua revisão dentro da sua meta, né? Então, muitos concurseiros se perdem nessa de revisão. De 7, 14, 21. É necessário você revisar, você tem que revisar, né? Você tem que revisar. E a gente, de preferência, a gente passa para nossos mentorados que a revisão, ela é fundamental ser através de questões, né? Porque através de questões você consegue relembrar os estudos que você estudou. Enfim, responder questões é um ponto aí de revisão muito forte. Não é falta, pessoal, estudar para concurso público não é falta de inteligência, você ser aprovado, não é inteligência, não, é planejamento. Você sentar todos os dias e estudar, quem sabe 2, 3 horas, 4 horas. É planejamento. E se você não faz isso com constância, se você não faz isso todos os dias, né? Se você... eu sei que é normal você faltar um dia, mas aí você falta 2 dias, estuda um, falta 2, estuda um, você não consegue manter uma constância. Isso é um erro muito grave. Você tem que manter uma constância, estudar 3 horas por dia, não deu para estudar 3, estuda 2, não deu para estudar 2, sei lá, responde questão de 1 hora, né? Você tem que ter uma constância para concurso público, você tem que ter uma constância, senão você acaba esquecendo os assuntos, você se desorganiza, começa a acumular matérias, não consegue bater o edital. Então, você ter uma disciplina, ter uma constância, ter um planejamento é fundamental para você alcançar a sua aprovação. Por isso que a todo momento aqui eu estou falando, olha, você que está assistindo o vídeo, não é que eu queira vender curso, nada. Mas eu estou te falando que a nossa plataforma é completa e te ajuda nesse caminho. Você planejar os seus estudos, você responder questão, você revisar, e você ter uma ferramenta ali disponível para você é fundamental. Hoje vivemos numa era de tecnologia, né? Hoje vivemos num tempo da inteligência artificial, então eu sei que a nossa memória é muita coisa para você ficar administrando pela memória. Então você tem que ter algo que otimize o seu tempo. Você tem que ter algo ali, uma ferramenta que te ajude a ser aprovado, né? Que te lembre a revisão, que te lembre responder questão, que te lembre quantos assuntos faltam, que te lembre quantos porcentos você já bateu no edital. Então você tem que otimizar, usar isso para os seus estudos. Você tem que usar a tecnologia hoje para os seus estudos. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha e compartilha com colegas e amigos. Valeu? Tamo junto.